X-Men Evolution pode não ser a animação dos X-Men mais fiel aos quadrinhos, mas com certeza apresentou muitos dos novos fãs dos X-Men ao universo dos mutantes, despertando curiosidade para buscar de fato o material fonte, que é os quadrinhos. Entretanto, mesmo não sendo tão fiel, a série fez um sucesso indiscutível aqui no Brasil. E totalizando 4 temporadas com 52 episódios, hoje nesse vídeo eu fiz a árdua tarefa de colocar, ao meu ver, pelo menos os 10 melhores episódios de X-Men Evolution depois da vinheta. Antes de mais nada, eu quero pedir que você se inscreva no canal, porque isso vai ajudar muito aqui, porque a gente está começando e a gente quer trazer conteúdo de qualidade para vocês. Então se inscrevam, deixem um like, comentem, compartilhem, deem a sugestão de vocês, porque isso é muito importante, não só para ajudar o canal, como também recomendar esse vídeo para outras pessoas que busquem o mesmo interesse que vocês têm nos vídeos daqui do canal. Então vamos lá. O primeiro grande destaque de X-Men Evolution, a primeira temporada, sem dúvida, foi mais introdutória, mas teve um bom encerramento, que apresentou Magneto como principal vilão da primeira temporada, com os episódios Caldeirão, parte 1 e parte 2. Mas é justamente no Caldeirão, parte 2, que nós temos um dos melhores momentos de todo o desenho, que é quando o Ciclope ele entra na máquina do Magneto e sai transformado, e no final ele acaba se voltando contra o vilão e destruindo o asteroide M. E aí, para até chegar nesse momento, vários confrontos entre mutantes da Irmandade e dos X-Men se desenrolaram durante esses episódios, como Tempestade versus Mística, a Irmandade com Mercúrio, Blob versus Vampiro, Spike, Noturno e Lince Negra, enfim. Mas teve um bom desfecho para a próxima temporada, que iria abordar mais de fato a evolução dos personagens. Na segunda temporada, o primeiro episódio que eu gosto de destacar é justamente sobre Tensão, que foca justamente na evolução dos poderes da Jean Grey, que até então era vista como uma personagem intermediária, mas a partir desse episódio nós começamos a ver que a Jean vai muito além do que as pessoas pensam, que ela só é poderosa com a Força Fênix. Não, X-Men Evolution conseguiu colocá-la como uma personagem poderosa, explorando suas habilidades básicas, que são a telepatia e a telecinese. Nesse episódio, ela simplesmente tem um surto psíquico e toma mentalmente o controle de toda a mansão praticamente. E é preciso a ajuda de todos os X-Men, incluindo a Vampira, para justamente dar espaço para o Professor Xavier estabilizar a mente dela. Ainda na segunda temporada, nós temos o surgimento da Feiticeira Escarlate, no episódio O Fator Feiticeira, que é justamente manipulada pela Mística para atacar os X-Men e desestabilizá-los, porque eles tinham um histórico de muitas vitórias sobre a Irmandade. E aí nós vemos realmente a real extensão do poder mutante da Wanda na série, que é basicamente ela controla qualquer probabilidade, desde controlar habilidades de outros mutantes, como fazer coisas improváveis a acontecer. E nesse episódio ela sozinha consegue acabar com toda a equipe dos X-Men. Para finalizar o destaque da segunda temporada, nós temos o Dia do Acerto de Contas, tanto parte 1 e parte 2. E aí a gente encara como se fosse um episódio só, porque simplesmente a Mística, ela arquitetou um plano para tirar o Xavier de cena e fazer X-Men e Irmandade trabalharem juntos para confrontarem o Magneto. Sim, porque ela queria vingança, porque ela foi abandonada pelo Magneto na época do asteroide M. Mas só que ela não contava que o Magneto planejava expor os mutantes para a humanidade com base no projeto Sentinela. Ele já estava investigando e simplesmente os mutantes da série têm que confrontar um imenso robô Sentinela na cidade, o que acaba deixando de ser anônimo, ou seja, os mutantes deixam de ser anônimos e passam a ser vistos pela sociedade mundial como um todo, despertando uma grande euforia, medo e discriminação, tanto para os heróis quanto para os vilões. A segunda temporada terminou com a Mística revelando o que estava se passando pelo Professor Xavier, mas é nessa temporada, na terceira, que a gente vai focar em um episódio muito específico. Ainda na histeria antimutante que se deu por conta do fim da segunda temporada, os X-Men vão ter que simplesmente provar aquilo que eles sempre fizeram, que é defender o mundo, eles que os temem e odeiam. E é no episódio Qualidade de Heróis que eles simplesmente confrontam o Fanático, ou o Juggernaut, que está praticamente destruindo uma cidadezinha, e os X-Men, mesmo sem saber o paradeiro do Professor Xavier, vão ter que confrontá-lo. Enquanto isso, Fera e Tempestade estão no Congresso americano para que não
decretem uma lei antimutante. E os X-Men conseguem esse feito, mesmo sem a ajuda do Professor Xavier, que era o único até então que poderia parar o Juggernaut. E conseguem pará-lo e, além de tudo, graças ao poder da vampira, descobrir que a Mística tinha soltado o Juggernaut e colocado o Professor Xavier na prisão do Juggernaut. Por mais que os fãs desejem ver a vampira voando e tendo super força nos cinemas, uma coisa que X-Men Evolution soube abordar muito bem foram os poderes originais dela, e colocaram a personagem no centro das atenções. Sim, a vampira foi uma das principais protagonistas dessa animação, e nós poderíamos fazer um vídeo só sobre isso, mas nesse episódio em específico a gente vê até onde poderia ir o potencial da personagem, porque ela, diante de tantas personalidades e mutantes que ela absorveu, ela simplesmente entra em confronto com tantas mentes que ela absorveu do decorrer da série, que essas pessoas acabam tentando controlá-la de alguma maneira internamente, mesmo que ela tente manter o controle. E é justamente nesse episódio, Autopossessão, que ela assume os poderes de todos os mutantes que ela já absorveu. E também descobre que ela é a filha adotiva da Mística, e que a Mística a usou durante um bom tempo para não só conseguir segredos da Mansão Xavier, como também utilizá-la como uma possível arma no futuro. O episódio termina de forma traumática, mas já deixando um gancho de que a vampira teria mais um papel crucial na série que a gente vai ver nos próximos episódios. Outro grande acerto de X-Men Evolution foi abordar o vilão Apocalipse como uma grande ameaça de toda a animação. E enquanto a Marvel tem o Thanos, X-Men Evolution já estava dando indícios do Apocalipse desde a segunda temporada, quando ele utilizou a Jean para que ela recuperasse uma de suas chaves para que ele fosse liberto. E desde então outros indícios foram dando vazão para que esse vilão ancestral chegasse à tona. Mas é justamente nos episódios Horizonte Negro Parte 1 e Horizonte Negro Parte 2 que nós temos de fato a libertação dele, porque simplesmente com o auxílio de Mesmero e Mística eles utilizam a vampira mais uma vez para absorver os poderes de todos os mutantes que ela conhece na animação e até então passar para ele. A missão é concluída, Apocalipse é liberto e ele consegue derrotar X-Men, Irmandade e Acólito sem o menor esforço, graças por causa da energia que ele reabsorve da vampira, totalmente energizada com os poderes de todos os mutantes. Um feito muito importante de X-Men Evolution foi justamente criar personagens específicos. O Spike ele não caiu muito na simpatia do público, mas a X-23 foi criada exclusivamente para a série e levada para os quadrinhos. Inclusive ela fez muito sucesso no filme Logan e até então é uma das personagens mais populares dos X-Men na atualidade. E ela surgiu justamente em um episódio de X-Men Evolution que levava o seu nome, X-23, que é um episódio incrível que mostra que o Projeto Arma X fez experimentos além do Wolverine, fez na Laura, e então ela parte em busca de vingança contra o Wolverine, porque ela julgava que ele era o culpado por ela ter tido uma vida, uma infância só de treinamento, só de torturas físicas e psicológicas. Então é um grande episódio que merece estar aqui nessa lista também. A quarta temporada inicia nada mais nada menos do que Apocalipse dando o primeiro passo. Se na terceira temporada terminou com o vilão simplesmente desaparecendo e deixando todos os outros mutantes derrotados, na quarta temporada inicia com ele iniciando o seu plano de conquista mundial. Ele cria uma cúpula no México e o Magneto decide confrontá-lo. Mas essa cúpula que ele cria de energia é simplesmente impenetrável. O Magneto utiliza todos os poderes dele para chamar a atenção do Apocalipse. Ele consegue, tenta participar no confronto, mas ele desaparece misteriosamente, deixando todos estarrecidos porque o Apocalipse faz ele desaparecer apenas com um aperto de mãos. E chegamos ao grande confronto contra o Apocalipse, que são nos episódios Ascensão Parte 1 e Parte 2, mas que funcionam como um único episódio. Do mesmo jeito que Mística virou pedra lá em Horizonte Negro Parte 2 e o Magneto desapareceu em Impacto, Professor Xavier e Tempestade partem para o Egito para tentar entender os planos do Apocalipse e acabam tendo o mesmo destino do Magneto.
Entretanto, é revelado que os 4 mutantes veteranos, Mística, Magneto, Professor Xavier e Tempestade, eles não morreram, eles apenas renasceram como Cavaleiros do Apocalipse e iriam fazer a sua defesa enquanto ele planejava transformar a maioria dos humanos em mutantes no planeta. E para isso é preciso a união de todos os mutantes da série, ou pelo menos quase todos, para enfrentar não só o Apocalipse, como também os Cavaleiros dele. E então várias batalhas merecem destaque, como os confrontos elétricos entre Frenético e Tempestade, a batalha psíquica entre Xavier e Jean Grey, Irmandade contra o Magneto, a Mística enfrentando o Noturno, o Wolverine e o Ciclope, enfim, tudo para culminar no grande desfecho que é, mais uma vez, se a Vampira se sentia responsável pela soltura do Apocalipse, foi ela que definitivamente erradicou o vilão, pelo menos por hora naquele momento, porque ela absorveu os poderes de um mutante que tinha a habilidade de religar e ligar a energia e conseguiu neutralizar o vilão, fazendo com que ele se perdesse nas brechas do tempo. E então nesse episódio termina com aquele gostinho de quero mais, porque é o último episódio da série, mas a gente vê alguns vislumbres do que poderia ter sido a quinta temporada, como por exemplo, a Jean se transformando na Fênix, Magneto se aliando aos X-Men, o Nimrod, os Sentinelas voltando com força para caçar os mutantes, o ódio e discriminação aos mutantes, e isso seria abordado na quinta temporada. Mas mesmo que ela não exista, X-Men Evolution teve um arco narrativo que terminou de forma satisfatória e teve um final. Agora a gente só fica especulando como é que seria a quinta temporada. Nós provavelmente não teremos, né, já que X-Men Evolution foi produzida pela Warner, mas vamos ter agora X-Men 97, que vai retomar a animação da década de 90, mas seria muito interessante se por algum dia Warner e Marvel entrassem em acordo e retomassem essa quinta temporada para agradar os fãs que tanto desejariam ver novos personagens e a forma adulta, né, das versões que a gente se apegou em X-Men Evolution. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, que vocês comentem, curtem, compartilhem e até a próxima.